Oi, gente, boa noite. Então, hoje é sexta-feira. Vim aqui tirar o conselho da Padilha para o final de semana, tá? Vou tirar os montinhos e depois eu falo alguma coisa que ela falar. Agora tirar a energia do guardião para cada montinho. Então, primeiro montinho do punhal. Tá vendo? Segundo montinho da vela. E terceiro montinho do espelho. Então, hoje a Padilha não quer falar muito, tá? Ela hoje tá bem silenciosa, ela já até me deu resposta aqui que eu veio conversando umas coisas comigo. Eu só vou falar duas coisas que ela tá mandando, né? Uma foi um acontecimento que aconteceu esses dias, acho que tem 2 dias, um dia, não lembro. Na minha rede social particular, no meu Facebook, eu botei só para meu particular, né? Eu tenho um pastor nas minhas redes sociais. Eu gosto dele, ele é gente boa, ele me manda algumas coisas da Bíblia, né? A gente conversa às vezes. E eu gosto de conversar com ele, porque, como eu falo, eu gosto de todas as religiões. Eu também gosto do Evangelho, né? Mesmo não concordando com algumas coisas, da mesma forma de outras religiões também que eu não concordo com algumas coisas. Mas eu converso muito com esse moço, ele é uma pessoa muito legal, sabe? Ele teve um tempo, quando ele começou a puxar assunto comigo, parecia engraçado. Às vezes eu tava, porque eu sou ser humano assim como todo mundo, então tem dias que a gente já tá mais animado, tem dia que a gente tá, né, meio chateado, e ele parecia que sentia, né? E sempre me mandava uma partezinha da Bíblia que batia certinho com o momento que eu estava. Às vezes algum momento de mais alegria, às vezes eu estava xoxinha, porque às vezes a gente fica, né, também um pouco desanimada, ainda mais quando a gente tem mediunidade ostensiva, a gente pega toda a energia, né, do ambiente. Como fala a Média Esponja, né? Eu sou muito assim. Se eu tô em um ambiente que está muito pesado, se tem algum espírito muito triste perto de mim, eu mudo de oscilação de humor. Enfim, mas ele sempre parecia que sabia o que eu estava precisando ler naquele momento. E a gente estreitou uma amizade, a gente troca ideia de vez em quando. Mas é isso que ela quer que eu venha falar para vocês. Outro dia ele fez uma pregação, né? Ele gravou, me marcou no Facebook, para quem tem interesse, me segue lá, pode até ir lá conferir. E ele, na pregação dele, é muito legal, gente, porque essas coisas me faz acreditar cada vez mais no espiritual, né? Da forma que eu acredito, como eu falo, aqui é a minha verdade, as coisas que eu acredito. Na pregação dele, ele fala que Deus vai mandar um vento
para abrir seus caminhos, para desfazer, né, as coisas negativas, para ajudar, né, a prosperar na sua vida, umas coisas assim que ele fala, mas fala que Deus vai mandar um vento. Gente, para quem não sabe, as entidades têm costume de falar isso, né? Os Exus, eu sou o vento. Eu já ouvi minha Padilha falar isso com uma pessoa, eu sou o vento e eu vejo e ouço tudo. A minha Padilha, quando eu trabalhava no terreiro, ela fala, porque eu sou médium consciente, né? Então, ela uma vez falou isso pro moço, eu lembro até hoje. E ele fala justamente, Deus vai mandar um vento para abrir nossos caminhos, para, né, te ajudar, para fazer prosperar um monte de coisa. A pregação do moço, né, desse pastor, que ele é um pastor, foi essa. Esse vento é Exu, gente, pelo amor de Deus. Isso que eu falo, as pessoas não têm noção das coisas, né? Se você for pegar as religiões, estudar um pouquinho de cada, né, se aprofundar e você começar a comparar uma na outra, se você tiver discernimento, né, e botar e olhar as coisas com lógica, você vai ver que as religiões falam as mesmas coisas, só que de formas diferentes. Entendeu? Então, hoje a Padilha pediu para mim vir falar isso aqui para vocês. Que o vento que Deus mandou, que o cara lá, o pastor pregou na igreja evangélica, é Exu. Que vento é esse que vai vir na nossa vida e abrir nossos caminhos? Exu é para quê? A gente cultua Exu para quê? Para abrir caminho. Entendeu, gente? Vamos prestar mais atenção nas coisas, vamos ter discernimento para a gente entender o que Deus quer falar com a gente, entendeu? Porque no Evangelho, né, eles nunca vão reconhecer que esse vento é Exu, que esse vento é Pombagira, mas para gente que, né, que cultua Exu, para gente que acredita, né, nessas energias, né, e para quem não gosta de cultuar, mas acredita também, sabe que existe, vai pensar da mesma forma, né? Então, ela queria que eu viesse falar isso aqui hoje, tá? Ela não quer muito falar hoje muito. E ela, outra coisa também que ela pediu para eu vir aqui falar. Só essa frasezinha que ela tá mandando eu falar. Se você acredita no seu potencial, você não precisa ter medo da concorrência. Gente, a gente tem que parar de ver todo mundo como concorrência. Estamos aqui um para levantar o outro, né? Se você tem, como eu vou dizer, destreza, habilidade, né? Conhecimento em uma técnica, você não precisa se achar melhor do que o irmão, porque ele também tá ali, né? Meio, como eu vou falar, porque a gente infelizmente foi criado para competição. Os outros ficam o tempo todo comparando a gente com as outras pessoas, comparando as coisas, então a gente acha que a vida é uma competição e não é. Eu não tô aqui para ser melhor que ninguém, da mesma forma que ninguém faz as coisas para ser melhor do que outra pessoa. Estamos todo mundo no mesmo barco, ferrado, né? Porque se a gente não tivesse no mesmo barco, a gente não estaria aqui. Então, se você, né, tem uma pessoa com menos conhecimento que você do seu lado, você não precisa se achar melhor que ele. Você precisa tentar ajudar ele a levantar, né, até o teu patamar. Da mesma forma que se você é menor do que uma pessoa que esteja do seu lado na mesma coisa, você não precisa ficar, né, com inveja ou achando que aquela pessoa é sua inimiga. Você precisa só, né, vê-la como exemplo e caminhar para um dia chegar naquele patamar. Então a gente não está aqui para competir nada. A gente está aqui para ajudar quem sabe menos, né? E para aprender com quem sabe mais. Simples assim. Ninguém está aqui para competir. Então, se você está em um ambiente, né, que você, tipo assim, normalmente ambiente profissional tem muito disso. A gente não precisa ficar competindo com um colega de profissão. A gente precisa um apoiar o outro. Simples. Você não precisa ter medo do colega de profissão se você conhece o seu potencial, né? E isso a Padilha pediu para mim falar aqui.
Se você conhece seu potencial, você não precisa ter medo de quem está do seu lado. Ponto. É as únicas palavras dela. O que ela queria mesmo que eu falasse foi sobre, né, os ventos que abrem caminho na igreja. Então vamos lá, gente, vamos, né, virar os montinhos, que hoje ela não tá para muitas palavras. Eu não fiz nada dessa vez, eu tenho certeza que eu não fiz nada. Vamos lá, primeiro montinho do punhal. Qual o conselho da Padilha para o final de semana? As moedas, a corda com nó, a estrela. Toda vez que eu vejo essa estrela, eu lembro da estrela de Davi. E o homem de terno. Então, aqui a Padilha fala o que acontece. Que você não precisa, para quem escolheu esse montinho, não precisa ficar preocupado com o seu financeiro, tá? Que por mais que às vezes tenha dificuldade no caminho, a espiritualidade amiga tá te ajudando bastante em relação a isso. E os ventos de Exu da igreja evangélica, desculpa, gente, eu não gosto de ficar de zoação, mas às vezes não tem como. A proteção espiritual vai te ajudar nos seus caminhos financeiros, independente, né, dos obstáculos, né? Todo o nosso financeiro, né, todos os nossos caminhos, tanto afetivo, como profissional, como financeiro, como espiritual, sempre vai ter obstáculos, tá? Ela pede para lembrar aqui, mas que para você ter força e não ficar se desgastando. Porque se você deixar todo pequeno obstáculo te desesperar, você vai sempre ser uma pessoa negativa e você vai atrair sempre mais problema para o seu financeiro. Então ela fala que esse final de semana aqui vai ter uma ajuda espiritual bem grande nos seus caminhos, tá? Para você não desacreditar, ela pede aqui, e não deixar qualquer pequeno obstáculo te derrubar. E tu achar que não está tendo proteção espiritual, que você está tendo proteção espiritual. Aqui ela pede, eu não sei, né? Ela sabe melhor do que eu, que muitas pessoas desse montinho têm seu Zé nos caminhos, tá? Aí ela pede para fazer um acendimento pro seu Zé. Põe uma cachaçinha lá para ele. Não, seu Zé eu acho que bebe cerveja. Uma cerveja e uma vela lá para ele e pede para ele, né? Agradece já, tá mandando já agradecer, porque o problema aqui não é os obstáculos, o problema aqui é você que tá vendo tudo muito negativo, tá? Mas por mais que tenha obstáculo, ele, né, a espiritualidade tá te ajudando. Então, para quem tirou esse montinho aqui, pode fazer um acendimento de agradecimento para seu Zé, tá? Que ele vai te ajudar a ter, como eu vou dizer, clareza sobre a situação, que independente dos obstáculos, as coisas vão começar a se acertar, tá bom? Aqui é o conselho da Padilha, vamos ver qual a energia de qual Exu veio. Seu Exu meia-noite. Aqui ele fala para você focar no que você quer. Ele fala, o que a gente foca cresce. Se você está focando só nos pequenos obstáculos, você só vai atrair mais obstáculos para sua vida financeira, tá? Aqui ele pede para você focar mais no que você quer, no financeiro, né? Não nos obstáculos, que os obstáculos deixam nas mãos do seu Zé, das espiritualidades que eles resolvem, tá? Para você focar no que você quer, que é o teu financeiro equilibrado, tá bom? Aqui conselho da Padilha e do seu Exu meia-noite. Primeiro montinho, o punhal. Segundo montinho, o montinho da vela. Aí entrou a fumaça do cigarro no meu olho, tá coçando. Conselho da Padilha. A rosa. O quadro. O consulente se refere a vocês e o aperto de mão. Então, aqui a Padilha fala que vai vir nesse final de semana aqui ela fala de afetivo, tá?
uma reconciliação, ou você vai conhecer alguém que vai te trazer muitas alegrias, tá? A espiritualidade ou vai trazer uma pessoa de volta para os seus caminhos, né? Ou vai trazer alguém bom para os seus caminhos. E isso vai te trazer bastante alegria. Isso durante esse final de semana, tá? Então você fica de olho aí, ó. Se você não tem ninguém para se reconciliar, fica de olho para ver aonde está esse alguém que eles vão trazer, tá bom? Aqui ela só fala isso, que vai ter uma reconciliação ou alguém novo nos seus caminhos que vai trazer bastante alegria durante esse final de semana. Conselho do seu Exu Pimenta. Mas aqui seu Exu Pimenta fala para você tomar cuidado com as suas atitudes, tá? Porque tudo que a gente faz tem consequências. Então, se for, no caso, a reconciliação, para você prestar atenção como você aceita essa pessoa de volta, né? Porque se a sua intenção é se reconciliar, você não tem que agredir a pessoa nem ficar falando de coisas que já passou. Você, né, seja receptiva. E aqui ele fala que se for uma pessoa nova, para você não deixar os traumas dos seus envolvimentos passados afetar, né, esse envolvimento que está começando, pode ser que comece, tá bom? Então esse é o recado da Padilha, do seu Exu Pimenta. Gratidão. Do segundo montinho, montinho da Verga. Terceiro montinho, montinho do espelho. Conselho da Padilha. Os caminhos. A rosa com a borboleta. A rosa não, uma flor. Né? Perna de calça. E a Padilha aqui também, esse final de semana vai ser um final de semana que vai começar com uma energia bem de reconciliação, né? E de bastante coisas positivas no lado afetivo. Aqui ela fala que esse final de semana vai ter caminho para você conseguir, se você quiser, né, gente, se reconciliar com alguém do seu passado, tá? Aqui também fala do afetivo. Para você ver aí, se você quer se reconciliar com alguém do seu passado e você sabe que você está errada, né, ou você está errado, que você tem caminhos para tentar uma reconciliação. Mas ela fala aqui para você tomar atitude só se você estiver no erro. Se você souber que você está na sua razão, deixa como tá? Ela fala aqui que se você estiver errado ou errada e você estiver com intenção daquela pessoa, que você pode tentar, né, e tentar se reconciliar, que vocês vão se reconciliar. Mas aqui ela pede só se as pessoas que escolheram esse caminho tiver que fazer uma reconciliação e quiserem mesmo, né? Mas só procurar se estiver no erro. Se estiver na sua razão, não vai atrás, não. Ela que tá falando isso aqui. Qual o Exu que quem veio foi o Pombagira, Dama da Noite. Aqui ela fala que se você estiver no seu erro, né, tanto homem ou mulher, e você for atrás da pessoa que você gosta, que você vai ser, né, bem aceito, que seu retorno, a sua procura vai ser comemorada pela outra pessoa, tá? Que a pessoa vai ficar feliz com a sua mensagem ou com a sua procura, a pessoa vai ficar muito alegre. Então, se você tiver intenções de ir atrás, você pode ir, tá? Aqui é Conselho da Padilha e da Dama da Noite. Terceiro montinho, montinho do espelho. Gente, uma coisa que eu sempre falo, é bom ouvir todos os montinhos, porque nem sempre o que a gente escolhe ressoa com o momento da nossa vida. Porque, como eu falo, eu vejo muito essas tiragens no YouTube e às vezes o montinho, eu não tô com a energia tão ressoando como eu vou dizer, com o jogo, né? Então eu acabo escolhendo um montinho às vezes que não tem nada a ver com o meu momento atual, né? Então não fala nada comigo. Às vezes o outro montinho que eu não escolhi,
que fala comigo. Então, às vezes, por isso que é muito bom ouvir a tiragem toda, pra gente, né, se conectar ver qual se conecta, né, mais com a nossa energia, com o momento da nossa vida.